Concurseriano e concurseriano do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 5 aí do Estatuto não, da Lei Orgânica do município de Cruz das Almas, beleza? Lembrando que o nosso material de apoio está aqui embaixo, é a Lei Orgânica, são 50 questões e 60 questões do Estatuto, tá? Você ainda tem aí a oportunidade, né, de solicitar as questões se você desejar. Pode ser questões de conhecimento específico, pode ser português, pode ser qualquer matéria. A gente elabora essas questões baseados em provas anteriores da banca e fornece para você, tá? Então aqui é uma empresa em que você solicita aquilo que você deseja. Você não vai comprar nada pronto, beleza? Show de bola. Então não esquece de deixar aqui o like pro Titi, tá? Deixa o likezão aí. Deixa também um comentário se você achar necessário e se inscreve no canal para você receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar aqui da mesa da Câmara, né? Então, vamos ler aqui na íntegra a lei. A mesa da Câmara se compõe de um presidente, de um vice-presidente, de um primeiro secretário, vou colocar maiorzão para você ler melhor, de um primeiro secretário e de um segundo secretário, os quais se substituirão nesta ordem, tá? Então aqui ele está falando o que aqui para gente, né? A mesa diretora, ela é um órgão interno, importante e responsável para coordenar e dirigir os trabalhos legislativos, beleza? Então a mesa ela é composta por 4 membros. Quem são esses membros, né? O presidente, que é o chefe, né, que ele é encarregado ali de presidir as sessões da Câmara, né, ele tem que manter a ordem, ele tem que conduzir os debates e ele tem que representar a casa, né? O vice-presidente, que vai substituir o presidente, né, em sua ausência ou impedimento. Em alguns casos pode ter funções específicas também, o vice-presidente, tá? O primeiro secretário, ele é responsável por atividades administrativas, né? Como a redação de atas da sessão, a organização da correspondência oficial, enfim. Então, o segundo secretário, ele é responsável pela parte administrativa das sessões, beleza? E o segundo secretário vai substituir, né, o primeiro secretário, caso ele, né, falte, caso ele tenha algum impedimento. Então, é nessa ordem, né? Vai ser substituído nessa ordem. Se faltar o presidente, é o vice. Se faltar o vice, é o primeiro secretário. E se faltar o primeiro secretário, é o segundo secretário. Beleza? Então, existe essa ordem de substituição. Existe uma ordem hierárquica, né? Estabelecida na composição da mesa. Beleza? Na, na constituição da mesa, é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da casa. Beleza? Show de bola. Então, na constituição da mesa, né, é assegurado aí a representação proporcional. Então, a gente sabe que a formação da mesa deve buscar refletir ali uma certa proporcionalidade de representação dos partidos, né, ou blocos parlamentares presentes na Casa Legislativa. Então, isso significa que, idealmente, a composição da mesa deve levar em consideração o tamanho relativo de cada partido ou bloco parlamentar, garantindo uma distribuição que proporcional de cargos. Então, a representação proporcional aplica-se aos partidos políticos ou blocos parlamentares que têm representação na Câmara Municipal. Então, essa disposição visa promover a inclusão e participação equitativa, né, dos diversos grupos. Então, por exemplo, vamos supor lá que a Câmara de Cruz das Almas seja composta por 3 partidos, A, B e C. O partido A possui 50% dos membros, o B possui 30% e o C possui 20%.
Então, ao constituir a mesa, a ideia seria buscar uma distribuição proporcional dos cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, refletindo, na medida do possível, a representação de cada partido na composição total da Câmara. Beleza? Show de bola. Então, aqui no 2, na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso presente assumirá a presidência. Então, aqui ele está falando que na ausência dos membros da mesa, ou seja, na ausência de todo mundo aqui, ó, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, o vereador mais idoso, né? Aí no caso o vereador mais idoso da casa presente assumirá a presidência. Beleza? Então, quando nenhum dos membros da mesa estiver presente na sessão ou estiver impedido de exercer as funções, a presidência da Câmara precisa ser assumida por uma outra pessoa. Então, o critério para designar quem assumirá é o vereador mais idoso presente na sessão. O critério de idade é utilizado como uma forma objetiva, né, e prática de determinar quem deve assumir temporariamente a liderança na ausência da mesa. Beleza? Show de bola. Então, isso aqui é tranquilo, né? Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para complementação do mandato. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: qualquer componente da Câmara, né, ele pode ser destituído, ou seja, ele pode ser retirado pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, mais da metade, né, dos membros. Quando faltoso, se ele faltar muito, né, ele for omisso, né, omisso aqui está ligado a não cumprir as responsabilidades ou deixar de agir quando necessário, ou ineficiente, né, ineficiente, no caso aqui, né, que as atividades e responsabilidades estabelecidas por regras internas da Câmara, né? Então, quando é considerado ineficiente do desempenho de suas atribuições regimentais. Beleza? Então, ele não tem responsabilidade com as atividades e responsabilidades estabelecidas pelas regras internas. Então, ele pode ser destituído com um voto de pelo menos 2/3 dos membros da Câmara. Sempre grave esse lance de 2/3, de 1/3. Sempre anote, porque isso aqui a banca gosta de pedir muito, tá? Beleza. Aí a Câmara ela tem comissões permanentes e especiais. As permanentes, né, que a gente vai falar aqui, e as especiais, que são as comissões processantes e as de inquérito. Essas daqui são as CPIs, né? São as CPIs. Então vamos falar aqui das comissões permanentes, em razão da sua competência. Então, as comissões permanentes vão discutir o quê? Vão votar projetos de lei, dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da casa, né? Então, aqui, ele está dizendo o seguinte, nesse caso aqui, a Câmara Municipal ela é estruturada em comissões permanentes, que são grupos de vereadores responsáveis por analisar e discutir assuntos específicos de acordo com a matéria de sua competência. Então, por exemplo, tem comissões né, tem comissões da saúde, tem comissões da utilização do solo, da educação. Então, cada comissão ela tem aí que falar da sua matéria, de sua competência, né? Então, uma das responsabilidades das comissões permanentes é discutir e votar projetos de lei que dispensam a necessidade de passar pelo plenário, desde que isso seja previsto no regimento interno da Câmara. Então, certos projetos de lei podem ser dispensados da votação em plenário e serem analisados diretamente pela comissão permanente, seguindo as regras estabelecidas no regimento interno da Câmara, né? Então, se houver discordância em relação à dispensa da competência do plenário, um recurso pode ser interposto por 1/3 dos membros da Câmara, tá? E esse recurso levará o projeto de volta ao plenário
para discussão e votação pela Assembleia como um todo. Beleza? Então, suponha que uma comissão permanente esteja analisando ali um projeto de lei que, de acordo com o regimento interno, pode ser dispensado da votação em plenário. Se um terço dos membros da Câmara discordar dessa dispensa, um recurso é acionado e o projeto retorna para ser discutido e votado no plenário pelos vereadores em geral. Beleza? Então, também as comissões permanentes são de competência realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Então, aqui as comissões permanentes têm a responsabilidade de organizar e conduzir audiências públicas. As audiências públicas são encontros abertos ao público, onde determinados temas de interesse podem ser discutidos de forma mais ampla e participativa. Então, durante essas audiências públicas, as comissões podem convidar e envolver entidades da sociedade civil. Então, isso significa organizações, grupos, associações ou representantes de comunidade que têm interesse ou expertise no assunto em discussão. Né? Então, suponha que uma comissão ali permanente esteja analisando ali um projeto de lei relacionado à educação municipal. Em vez de tomar decisões apenas entre os vereadores, a comissão decide realizar uma audiência pública. Então, durante essa audiência, eles convidam entidades da sociedade civil. Aí vai ser organizações, né, professores, estudantes ou outras associações relacionadas à educação. Então, esse processo permite uma discussão mais aberta, né, com a participação ativa dos cidadãos e organizações envolvidas no tema em questão. Beleza? Show de bola. Então, ele pode convocar também os secretários municipais, os diretores equivalentes, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, né? Então, aqui, o que ele está dizendo para a gente aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: as comissões elas têm o poder de convocar secretários municipais ou diretores equivalentes. Esses são membros do Poder Executivo responsável por áreas específicas ali da administração municipal. Então, a convocação tem o objetivo de permitir que as comissões obtenham informações detalhadas, né, e esclarecimentos sobre assuntos que estão sob a responsabilidade dos secretários municipais ou diretores equivalentes. Então, suponha que uma comissão permanente esteja analisando ali o orçamento municipal e tenha dúvidas sobre a execução de determinados programas. Então, a comissão pode, então, convocar esse secretário municipal, responsável pela área financeira, ou o diretor equivalente, para prestar informações detalhadas sobre a alocação de recursos, a implementação de projetos e outras questões pertinentes em sua pasta. Beleza? Então, essa prerrogativa ela fortalece a fiscalização e a transparência, permitindo que os vereadores obtenham esclarecimentos diretamente das autoridades executivas responsáveis pelas áreas específicas da administração municipal. Ela também pode receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões da autoridade de entidades públicas. Então, qualquer pessoa, né, as comissões permanentes podem receber essas petições, né? Então, as comissões elas têm a responsabilidade também de receber manifestações da população, como petições, reclamações ou representações relacionadas a atos ou omissões da autoridade ou entidades públicas. Então, isso reforça o papel de canal de comunicação entre a comunidade e a Câmara, né, permitindo que as comissões atuem como mediadores em questões relevantes. Beleza? Então, as comissões também podem solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, né? Então, elas têm autoridade de solicitar depoimento de autoridade ou cidadão. Então, isso significa que elas podem convocar pessoas para prestar esclarecimentos sobre determinados assuntos, contribuindo ali para a investigação e obtenção de informações relevantes. Exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Então, as comissões permanentes têm também a atribuição de exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, que é o órgão do governo responsável pela execução das leis, né, e da administração indireta, que são entidades que integram a estrutura do governo, mas possuem autonomia administrativa.
Então, essa fiscalização visa garantir a legalidade e eficiência nas ações do governo municipal. Beleza? Show de bola. Então, as comissões especiais, né, que são criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. Então, aqui a gente já está falando das comissões especiais. As comissões processantes, que são criadas de forma que dispuser o regimento interno da Câmara, atuarão no caso de processo de cassação pela prática de infração político-administrativa do prefeito ou vereador, observando-se os procedimentos e as disposições previstas na lei federal aplicável e na lei orgânica. Então, pode existir também uma comissão que processe, né, a infração ali do prefeito, né, na formação das comissões, assegurar tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos, como a gente já aprendeu, que participem da Câmara. Então, também tem as comissões parlamentares de inquérito. Então, elas terão poderes de investigação próprios. Você nunca viu os vereadores fazendo CPIs, né? Fazendo ali investigações dentro do seu âmbito ali, né? Das autoridades judiciais, né? Além de outros previstos no regimento interno da Casa. Então, serão criados pela Câmara Municipal mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público. Então, de lá pode ser encaminhado também para a área penal, né? Para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Beleza? Aqui a gente já vai para o artigo 45. Então, compete privativamente, ou seja, somente a Câmara Municipal exerce as seguintes atribuições, dentre outras. Então, eleger os membros da mesa diretora. Então, isso aqui é muito tranquilo, né? Eleger os membros da mesa diretora. Então, a expressão compete privativamente enfatiza que essa responsabilidade é exclusiva da Câmara, beleza? Então, a mesa diretora é composta por diversos cargos, cada um com funções específicas e cruciais para o funcionamento eficaz da Câmara Municipal. Entre esses cargos destaca o presidente, né, que lidera as sessões, representa a Casa e a figura-chave nas relações institucionais. Então, a Câmara Municipal realiza um processo eleitoral interno para escolher os membros da mesa diretora. Essa eleição geralmente ocorre no início de cada legislatura, né, mas também pode ser convocada em outros momentos, como em caso de vacância de algum cargo, né? Então, os vereadores participam desse processo, votando nos candidatos para diferentes cargos da mesa diretora. Então, compete privativamente à Câmara Municipal. Quando a gente falar de Câmara Municipal, a gente está falando de vereadores, tá? A maioria são vereadores. Aí tem lá o vereador-chefe, enfim. Beleza? Então, a mesa diretora é fundamental para a organização. Ela vai conduzir os trabalhos legislativos, né? Então, o presidente, além de presidir as sessões, desempenha um papel crucial na representação da Câmara. Beleza? Show de bola. Então, ela tem também que elaborar o seu regimento interno, né? Então, aqui, ela tem que elaborar o seu regimento interno. Então, similar à eleição da mesa diretora, né? O regimento interno é um conjunto de normas que estabelece as regras, procedimentos e funcionamento interno da Câmara Municipal. Então, ela regula desde a realização das sessões até as atribuições dos vereadores, comissões e demais órgãos da Casa Legislativa. Então, a elaboração do regimento interno envolve a participação dos vereadores que, em conjunto, eles vão debater, vão decidir sobre as regras que orientarão a atuação legislativa. Esse processo deve ser democrático, né? E transparente, né? Vai refletir ali interesses e necessidades da comunidade local, beleza? Então, o regimento interno ele é essencial para garantir a ordem, a eficiência nos trabalhos legislativos. Ele define ali como as sessões serão conduzidas, os direitos e deveres dos vereadores, né? As competências das comissões,
entre outros aspectos cruciais para o bom funcionamento da Câmara. Beleza? Então aqui também, né, dispor sobre a organização, funcionamento político e criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções dos seus servidores, da iniciativa da lei para fixação e alteração da respectiva remuneração, observando os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, nesta lei orgânica e nas diretrizes orçamentárias. Então ela vai organizar, né? Ela vai organizar o funcionamento, a política, a criação, a transformação ou extinção dos cargos, né? Então ela que administra os empregos e funções de seus serviços, né? E a iniciativa de lei para fixação e alteração da respectiva remuneração. Então, quem cria os cargos públicos é a Câmara Municipal, né? Então ela vai saber como é que, ou vai organizar, quantas pessoas, né, vão exercer esse cargo, quanto que vai receber, como que vai ser a função. Então, a Câmara, é competência da Câmara criar, né, essas leis. Aí ele vai estabelecer aqui que existem parâmetros, né? Aí ele vai levar em consideração a Constituição Federal, essa lei orgânica e a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, precisa saber quanto que vai ser gasto, né? Então aqui é de competência privativa também conceder licença ao prefeito e aos vereadores. Então a Câmara Municipal ela tem a competência de conceder essa licença ao prefeito. Essa licença pode ser por motivos diversos, né? Como razões de saúde, compromissos pessoais ou outras circunstâncias justificáveis. Então, além do prefeito, a Câmara também tem o poder de conceder licença aos seus próprios vereadores. Então, isso também pode ocorrer em situações similares, como um vereador necessita se afastar temporariamente de suas funções por motivos legítimos. Beleza? Então, aqui, autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder 15 dias. Né? Isso aqui é questão de prova também, tá? Prestar atenção nisso aqui. Então, a Câmara ela tem a competência para autorizar o prefeito a se ausentar do município. Essa autorização é necessária quando a ausência prevista do prefeito excede 15 dias. Então, aqui o dispositivo ele estabelece um limite específico para a ausência do prefeito, sem a necessidade de autorização da Câmara. Caso a ausência seja prevista para 15 dias ou menos, não é requerida autorização prévia da Câmara Municipal. Então, vamos supor, o prefeito de Cruz das Almas ele precisa se ausentar do município por um período superior a 15 dias. Nesse caso, ele deve solicitar à Câmara a autorização para sua ausência. Os vereadores, ao analisarem a solicitação, decidirão se concedem ou não a autorização, né, considerando os motivos apresentados e o período de ausência proposto. Beleza? Show de bola. Tomar e julgar as contas do município, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do recebimento. Beleza? Show de bola. Então, o que esse inciso ele fala aqui pra gente, né? Então, a Câmara ela tem a responsabilidade de tomar e julgar as contas do município. Então, isso implica na análise e avaliação das finanças e contas públicas da administração municipal. Então, o parecer do Tribunal de Contas do Estado é uma análise técnica e independente das contas públicas do município. Então, a Câmara Municipal ela deve deliberar sobre esse parecer, considerando as recomendações e conclusões apresentadas pelo Tribunal. Então, a deliberação sobre as contas e o parecer do Tribunal de Contas deve ocorrer dentro de um prazo máximo de 60 dias e a partir do recebimento desse documento pela Câmara Municipal. Então, vamos supor, suponha que o Tribunal de Contas do Estado envie à Câmara Municipal de Cruz das Almas o parecer sobre as contas do município referente a um determinado exercício financeiro. Então, a Câmara, ao receber esses documentos, inicia um processo de análise que deve ser concluído dentro do prazo de 60 dias. Durante esse período, os vereadores estudam o parecer, realizam os debates e, ao final, emitem um julgamento sobre as contas, podendo aprová-las, rejeitá-las ou tomar outras decisões cabíveis. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai aqui para
né? Criar comissão. Eu estou pulando porque eu estou colocando sempre os incisos que mais são cobrados, tá, galera? Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, tá? Então aqui a Câmara ela tem o poder de instituir uma comissão parlamentar de inquérito, que são as CPIs, né? Uma CPI é uma ferramenta legislativa utilizada para investigar um fato específico que seja de interesse público e que requeira ali uma apuração mais aprofundada. Então, a criação da CPI deve ser relacionada a um fato determinado, ou seja, a comissão ela tem um objetivo claro e específico para investigar, né? Então, esse fato determinado pode ser uma irregularidade, uma suspeita de corrupção ou qualquer outro tema que justifique uma investigação. Então, a CPI é criada com um prazo certo para conduzir suas investigações. Isso significa que a comissão terá um período definido para realizar suas atividades e apresentar seus resultados. O prazo pode ser estipulado na resolução de criação da CPI. Então, a criação da CPI é iniciada mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara. Então, esse requerimento é uma manifestação de apoio de uma parcela significativa dos vereadores, indicando o interesse na instauração da comissão. Beleza? Show de bola. Aqui, conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem, né, a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular mediante aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. Então, também compete à Câmara, né, conceder esses títulos aos cidadãos, né? Então, ela tem a competência de conceder tanto honorário como conferir homenagens a pessoas, né? Então, a concessão dessas honrarias está condicionada ao reconhecimento público de serviços relevantes prestados à comunidade. Então, isso pode incluir contribuições notáveis em diversas áreas, né, como social, cultural, econômica, entre outros. Então, a decisão de conceder o título de cidadão honorário ou conferir homenagem requer a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, essa exigência ressalta a importância e o caráter excepcional dessas honrarias. Show de bola? Maravilha. Então, hoje a gente fica por aqui. Já já a gente vai falar aqui, ó, dos vereadores, tá? A gente vai chegar nessa aula ainda. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixe seu like, deixe a sua curtida e se inscreve no canal aqui, tá bom? Lembrando que você tem, tá? Você tem aqui, ó, a nossa consultoria para concursos. Então você pode solicitar aqui, a gente cria um plano de estudos para você, tá? Esse plano de estudo vai envolver as matérias que você precisa estudar, né? Como é que funciona o edital, qual é o seu salário, quais são as matérias que têm maior peso, né? Quais são os dias que você deve estudar, quantas horas. A gente vai mandar o planejamento para você. Mas, antes disso, você vai me mandar, né, qual é o seu... eu tenho 2 horas no dia, eu tenho 1 hora, que aí a gente vai se adaptar a você, tá? Então, a gente vai criar uma metodologia, vai fazer um acompanhamento do edital, e aí a gente vai fazer esse acompanhamento, tá bom? Beleza? Então, tamo junto, muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço e tchau!